Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mila, sou professora da UF, Campus Patos de Minas, do curso de graduação e pós-graduação em Engenharia de Alimentos, o qual faz parte da Faculdade de Engenharia Química. Então, hoje a gente começa o segundo módulo do nosso curso. A gente finalizou o primeiro módulo, que é sobre os componentes do leite, onde a gente falou de carboidratos, lipídios, proteínas, sais, enzimas, vitaminas e minerais do leite. Agora a gente passa para o segundo módulo. Entendido muito bem os componentes do leite, vai ser muito fácil a gente entender a parte de derivados, tá? Então eu escolhi 5 derivados para falar, que são os 5 principais, que são os leites fluidos, leites concentrados, leites fermentados, manteiga, creme de leite e queijo e soro, tá? Então vão ser cinco tópicos, tá? Abordando estes principais derivados lácteos. E hoje a gente vai começar então, vamos começar do mais simples, né? Vamos começar então dos leites fluidos e depois a gente vai passando para os outros, tá? Então o tópico 1 hoje é sobre os leites fluidos. Bom, vou começar falando aqui um pouquinho para vocês do destino do leite aqui no Brasil, né? O que é feito com esse leite, quais os principais derivados que são feitos com esse leite. A gente tem os dados do leite inspecionado, isso eu peguei do site da BLV, o relatório anual de 2019. Então, esses dados são referentes ao ano passado, tá? 2019. Então, do total do leite inspecionado, 34% vai para a produção de queijos, seguido pela produção de leite OHT, então 27% do leite inspecionado é destinado para a produção de leite OHT, 25% para a produção de leite em pó, 4% de leite pasteurizado e o restante 10% para os demais produtos, tá? Então aqui a gente vê que com relação aos leites fluidos, né, 27% mais 4%. Então uma porcentagem grande aí é destinada para leites fluidos. Definição dos leites fluidos, né, especificamente, queria falar um pouquinho para vocês da história da legislação do leite aqui no Brasil. Em 1920 foi quando surgiram as primeiras indústrias de laticínios no Brasil. Até então não era regulamentado, né, as indústrias elas comercializavam o leite normalmente. Só em 1939 é que surgiu o primeiro decreto com relação à expensão de leite, né? O decreto foi lá no governo de São Paulo, no estado de São Paulo, e ele obrigava a pasteurização de todo o leite que seria, né, utilizado para consumo. Além disso, esse decreto ele separava o leite em tipo A, B e C. Bom, depois de um tempo, 1952, esse decreto ele foi estendido para todo o Brasil, né? Então, a partir do RISPOA, eles obrigaram, né, todo o leite comercializado no Brasil inteiro ser pasteurizado e era separado em tipo A, B e C, ok? E aí, depois de muito tempo, né, a gente vê aí que ficou estagnado durante 50 anos, depois de 50 anos, surgiu aí uma instrução normativa que foi um grande avanço aí para a indústria de leite. Essa instrução normativa, a instrução normativa 51 do MAPA, tá? Ele obrigava a refrigeração do leite na propriedade rural. Então, eles perceberam que o leite refrigerado, ele tinha uma qualidade microbiológica muito melhor, tá? E aí eles obrigaram essa refrigeração, claro, né? Eles deram um tempo aí para todas as propriedades se adequarem e né, organizarem, arrumar tanque de expansão para que todo aquele leite fosse refrigerado imediatamente após o ordenho. Depois, em 2011, a Instrução Normativa 62 veio para dizer, agora todos têm que ser refrigerados, a gente já deu aí 9 anos, né, a gente já deu um tempo suficiente para todos se adequarem, agora todo leite, obrigatoriamente, ele tem que ser refrigerado, e além disso, a Instrução Normativa 62, ela extinguiu os leites B e C. Então, desde 2011, que a gente não tem mais leite tipo B e C, né? Hoje em dia a gente ainda vê as pessoas falando, leite tipo C. Não existe mais essa separação entre leite A, B e C. O que a Instrução Normativa 62 trouxe para a gente?
ela trouxe o regulamento técnico do leite cru refrigerado, porque a partir de então todos eram refrigerados, então ela traz ali o regulamento técnico do leite cru refrigerado, do leite tipo A, que é o leite que é envasado na própria propriedade, daqui a pouquinho a gente vai falar mais dele, e do leite pasteurizado. E além disso, ela traz todas as normas para coleta, porque esse leite, além de ficar refrigerado, ele também tem que ser transportado sob refrigeração, né? Então, eles são transportados em tanques isotérmicos e essa instrução, ela traz para nós aí esse outro avanço que é com relação ao transporte desse leite até a propriedade leiteira, ok? E 2 anos atrás, 2018, surgiu então uma outra instrução normativa que revogou as outras duas, revogou a de 51 e a de 62. Essas instruções, na verdade, foram 3, né? Eles separaram em 3 grupos, 76, 77 e 78. Eles trouxeram mais novidades aí. Vou falar agora no próximo slide. Ela separou em três instruções diferentes. A 76, a instrução normativa 76, ela está mais direcionada para a indústria de laticínios, porque é nela onde está fixados os regulamentos técnicos que fixam a identidade e as características de qualidade, que deve apresentar o leite cru refrigerado, o leite pasteurizado e o leite pasteurizado tipo A. A 77, ela diz respeito mais a propriedade rural, né? Os critérios e procedimentos para produção. Então, está mais relacionado com a propriedade rural, ó. Acondicionamento, conservação, transporte, seleção, recepção do leite cru, tá? E a 78, ela fala aí de procedimentos para o registro de provas zootécnicas, tá? Visando o controle leiteiro e avaliação genética de animais com aptidão leiteira. Então, ficou muito bem separado aí essas instruções normativas, né? Especificou muito bem cada uma das categorias. Então, hoje o que a gente tem em vigor aí são essas instruções normativas 76, 77 e 78. Bom, nós podemos considerar em leites fluidos 3 principais produtos. O leite pasteurizado, né, que é regulamentado aí pela Instrução Normativa 76 de 2018. O leite tipo A, que é regulamentado pela Instrução Normativa 76 de 2018. E o leite OHT, onde é regulamentado pela Portaria 370 de 1997, tá bom? Então, com relação ao leite pasteurizado, eu até fiz questão de colocar aí diferentes embalagens, porque a gente tem mania de falar, o leite de saquinho, né? E não é o leite de saquinho, é o leite pasteurizado e ele pode vir em qualquer embalagem. Tanto que a gente encontra, ó, leite pasteurizado de garrafinha, de saquinho, de caixinha, né? Então, não é a embalagem que vai determinar o tipo de leite, tá bom? É o processo, né, que ele sofreu. Então, no caso do leite pasteurizado, a gente pode encontrar ele em diferentes embalagens. A gente fala de saquinho, mas é uma maneira errônea aí de denominar o leite pasteurizado. Porque é mais comum a gente encontrar o leite pasteurizado saquinho, né? Com relação ao mercado de leite pasteurizado, a gente pode ver que a gente teve uma leve queda de 2010 a 2016. Por que isso aconteceu? Porque a população tem dado preferência ao leite OHT, pela praticidade, né, pela durabilidade. Então, a gente teve uma queda aí na produção de leite pasteurizado. A definição de leite pasteurizado, eu peguei essa definição lá na Instrução Normativa 76 de 2018, ele é definido como leite fluido submetido a um dos processos de pasteurização previstos na legislação vigente, envasado automaticamente em circuito fechado e destinado a consumo humano direto, tá? Então, essa é a definição que está lá no regulamento técnico do produto, do leite pasteurizado. E lá também nessa mesma instrução normativa, a gente tem um parágrafo único que diz o seguinte: é proibida a pasteurização de leite previamente envasado. Então, muita gente pergunta, professora, o leite depois que ele vence, eles repasteurizam, né? Processa de novo? Não pode, tá? Se algum laticínio faz esse tipo de procedimento, é um procedimento errado, tá? Que vai contra a legislação.
o leite ele só pode ser envasado uma única vez, ele não pode ser reprocessado, tá? Então, é proibida a pasteurização de leite previamente envasado, ok? Esse aqui é o fluxograma de produção do leite pasteurizado, tá? A gente vai falar de cada uma dessas etapas com bastante detalhamento. Então, primeiro tem a recepção do leite resfriado na plataforma, lá no laticínio. Passa, então, por um processo de filtração, centrifugação e padronização, tratamento térmico, homogeneização, gente, vai falar daqui a pouquinho, mas no caso do pasteurizado é opcional, setor de invase, câmaras frias, que é o armazenamento, e, por fim, a comercialização. Então, vamos lá? Então, primeiro a recepção do leite cru refrigerado lá na plataforma. Então, como eu falei para vocês, lá na propriedade leiteira, o leite ele tem que ficar em um tanque, né, refrigerado, até desde o momento da ordenha até o transporte. Então, imediatamente após a ordenha, ele tem que ser colocado neste tanque e permanecer sob refrigeração até o caminhão isotérmico passar na propriedade e levar esse leite para uma indústria de beneficiamento. Então, ele fica aqui até que o caminhão recolha esse leite e leve para a indústria, ok? Esse leite cru refrigerado, gente, principalmente com essa nova instrução normativa 76 de 2018, está extremamente rigoroso o controle de temperatura. Tanto que agora, com essa instrução, ele faz parte do programa de autocontrole. Então, esse leite, ele só pode ser recebido na indústria a uma temperatura máxima de 7 graus. Eles toleram até 9 graus, mas o ideal é que seja no máximo 7 graus, tá? Então, tem que se ter um controle muito rigoroso no momento de coletar esse leite lá na propriedade rural. Porque se coleta uma temperatura já muito alta, ele vai chegar no laticínio com temperatura acima de 9 graus. E aí o laticínio não pode receber esse leite, ok? Então, esse controle de temperatura tem que ser extremamente rigoroso, desde a propriedade rural até chegar no laticínio. E depois que ele chega no laticínio, ele fica armazenado em silos a uma temperatura máxima de 4 graus, tá? Então, o controle da temperatura é extremamente importante, principalmente depois dessa nova instrução normativa, tá? Que exige esses valores aí de temperatura. O leite cru refrigerado, ele tem que chegar no laticínio seguindo as características sensoriais, né, de cor e odor característico, não pode ter nenhuma alteração visual, nem sensorial. Bom, e antes desse leite ser descarregado ali no silo, tá, ele tem que passar por uma série de análises. O laticínio, ele faz essas análises de forma muito rápida e só depois de tudo dentro dos conformes é que esse leite pode ser descarregado no laticínio, tá? Então, quais são esses parâmetros que a legislação exige? Esse leite, ele precisa ter um teor mínimo de gordura de 3%, tá? Esse teor mínimo de gordura, ele tem que ser o leite íntegro mesmo, tem que ser o leite integral. Como assim, Mila? Esse leite ele não pode ter sofrido nenhum processo de desnate lá na propriedade rural. Então, a legislação ela pede no mínimo 3%, mas é o valor mínimo, né? Mas ele não pode ter sofrido nenhuma alteração. Tem que ser o valor realmente original do leite cru refrigerado, sem sofrer nenhum desnate. Ter um mínimo de proteína total 2,9%, ter um mínimo de lactose 4,3%, ter um mínimo de sólidos não gordurosos 8,4%, ter um mínimo de sólidos totais 11,4%, ácido destilável de 0,14 a 0,18 gramas de ácido lático para cada 100 ml. Ele tem que ser estável a lisarol 72%. A densidade relativa a 15 graus tem que ser entre 1,028 a 1,034 e índice crioscópico de menos 0,512 graus a menos 536 graus, tá? Então, só depois de todas essas análises físico-químicas terem sido realizadas, o leite pode entrar, então, no laticínio.
Com relação a fraudes, essa nova legislação, nova assim, né, 2018, essa a mais recente que a gente tem, ele diz, né, que o leite cru refrigerado ele não deve apresentar substâncias estranhas à sua composição, como agentes inibidores do crescimento microbiano, neutralizantes da acidez e reconstituintes da densidade ou do índice crioscópico. Então, o laticínio, ele já tem ali as análises que eles fazem com relação às fraudes, né, para saber se esse leite pode entrar ou não dentro do laticínio. Além disso, é proibido o uso de qualquer aditivo e de qualquer coadjuvante nesse leite cru refrigerado, tá? Isso está previsto aí na legislação. O leite cru refrigerado ele tem que ser íntegro, do jeito que ele saiu da vaca, o único processo que ele pode passar é a refrigeração. Não pode alterar ele de forma nenhuma. Com relação aos parâmetros microbiológicos, o leite cru ele tem que ter no máximo 300 mil unidades formadoras de colônia por ml com relação à contagem padrão em placas. E de células somáticas, no máximo 500 mil de células somáticas por ml de leite, tá? Isso para tanque individual ou tanque de uso comunitário. Eles têm que apresentar essa média geométrica trimestral aqui. E quando esse leite, imediatamente antes dele ser pasteurizado, eles dão uma tolerância um pouco maior aí, tá? Eles permitem até 900 mil unidades formadoras de colônia por ml de contagem padrão em placas, contagem total de bactérias. Bom, com relação à padronização do leite pasteurizado. Então, bom, o leite está tudo ok, passou por todas as análises físico-químicas, não tem nenhuma fraude, não tem presença de antibiótico, não tem presença de aditivo, então ele é descarregado ali no silo e vai passar então pelo processo para que ele seja envasado e seja transformado em um derivado, que no caso a gente está falando aqui do leite pasteurizado. No caso do leite pasteurizado, a legislação ela divide em 3 tipos de leite pasteurizado. A gente tem o leite pasteurizado integral, onde tem um mínimo de 3% de gordura. Aí vocês podem ver que eu grifei aí para eu não esquecer de falar, porque, na verdade, quando a gente fala de leite pasteurizado integral, o que é o nome integral? Íntegro. E, na verdade, ele não é integral, ele é um leite pasteurizado padronizado. Porque o leite pasteurizado integral, ele tem 3% de gordura, mínimo 3% de gordura. Então, na verdade, ele não é integral. Esse leite íntegro, ele chegou com muito mais gordura do que 3, né? Mas como a legislação exige no mínimo 3, eles padronizam tudo aí a 3%, tá? O leite pasteurizado semi-desnatado, onde eu tenho que ter entre 0,6 e 2,9% de gordura. O leite pasteurizado desnatado, onde eu posso ter no máximo 0,5% de gordura, ok? E aqui eu repito de novo que quem não tem problemas com obesidade sempre dá preferência para o integral, o padronizado aí, né? Que tem um mínimo aí de 3% de gordura. Porque é nessa gordura onde a gente tem todos os ácidos graxos essenciais, onde a gente tem as vitaminas lipossolúveis. Então, se você opta pelo leite desnatado, esse leite desnatado não vai ter esses ácidos graxos essenciais e essas vitaminas lipossolúveis que vão embora ali junto com a gordura, tá? Essa padronização, ela acontece em equipamentos chamados centrífuga, tá? O que acontece lá dentro desse equipamento? Esse equipamento, ele é formado por vários discos e esses discos, eles giram numa velocidade muito rápida, tá? E à medida que ele gira, o que vai acontecer? A gordura que é menos densa vai ficar na parte de cima dos discos e o leite desnatado, que é mais denso, fica na parte inferior. Então, nessas duas saídas aqui, ó, eu vou ter a separação. De um lado vai sair a gordura, né, o creme, do outro vai sair o leite completamente desnatado, ok? E aí essa padronização a gente faz misturando esses dois produtos, o leite desnatado com o creme, dependendo do teor de gordura que a gente quer. Se a gente quer um leite padronizado aí a 3%, eu vou misturar uma quantidade X de gordura com uma quantidade X de leite desnatado, tá? No livro que eu passei aí para vocês, o Cruz, ele explica todas essas formulazinhas, quem tiver interesse pode aprofundar aí nesse assunto,
Lá tem todas as fórmulas para saber, para aprender a calcular o quanto que eu coloco de desnatado, o quanto que eu coloco de creme, dependendo do produto que eu quero. Existe esse equipamento aqui da Tetra Pak, onde ele faz um processo de padronização automático, né? Então, ele coloca aqui, né, a padronização é um processo pelo qual gordura, proteínas sólidas, não gordurosas, sólidos totais, que foram previamente separados de um produto, são adicionados novamente em quantidades precisas padronizadas. Então, esse equipamento, ele já faz essa mistura dos dois componentes de forma automática. Bom, depois do processo de padronização, esse leite passa então por um tratamento térmico. De acordo com a Instrução Normativa 62 de 2011, esse tratamento, esse leite ele é aquecido a 72, 75 graus. Eu coloquei aqui, gente, essa que foi revogada, porque na atual, na de 2018, ela não fala especificamente sobre como é feito esse processo. Então, eu peguei da 62, onde diz, tem a descrição, né, bem detalhada do processo do leite pasteurizado. Então, eu sei que ela foi revogada, mas como a atual não detalha, eu peguei da antiga. Então, ele é aquecido de 72 a 75 graus, de 15 a 20 segundos, passa, né, para a pasteurização a placas e então vai ser refrigerado a 4 graus nesse mesmo equipamento. Esse aqui é o equipamento, tá? É o pasteurizador a placas, onde eu tenho uma troca de calor indireta. Como assim? Nessas placas eu tenho circulação de água quente, tem circulação de água fria e eu tenho circulação do produto, do leite. E esses meios, né, de aquecimento, de refrigeração, eles vão trocar calor indireto, tá? Primeiro eles vão circular na placa e essa placa que está quente ou fria, né, eles vão trocar calor com leite que também está circulando nessas placas. Então, a troca de calor, ela acontece de forma indireta, ok? Uma grande vantagem desse tipo de tratamento térmico, que é esse tratamento térmico utilizando trocador de calor a placas de forma indireta, é que é possível fazer um processo chamado de processo de regeneração. Isso para a indústria é muito bom, porque tem uma economia muito grande de energia. Como que funciona? Funciona da seguinte maneira, a gente tem aqui um bloco de regeneração, tá? Então, ó, aqui eu tenho a porção onde eu tenho aqui o processo de resfriamento, então aqui eu tenho circulação de água refrigerada. E nesse número 2 aqui eu tenho a circulação de água quente, tá? Então, no número 1, regeneração, número 2, água quente, número 3, água fria, ok? Então, o que que acontece? Ó, o produto ele entra direto aqui no 1, que é na etapa de regeneração. Por que que ele passa primeiro nessa etapa de regeneração? Porque ele vai trocar calor com aquele leite que está saindo do processo de aquecimento. Então, o processo de regeneração nada mais é do que a troca de calor entre produtos, claro que de forma indireta, né? Entre o produto que está entrando, ou seja, o leite cru refrigerado, troca calor com leite que acabou de ser aquecido. Então, nesse momento, eu tenho um pré-aquecimento, tá? Então, nesse pré-aquecimento, o leite ele já entra aqui na próxima sessão, que é a sessão de aquecimento, já pré-aquecido, tá? E aí a gente tem uma economia grande de energia. E, ao mesmo tempo, esse leite que está saindo ali do aquecimento e passando aqui na seção de refrigeração, ele vai ser pré-resfriado por aquele leite que está entrando. Então, eu tenho um pré-aquecimento e um pré-resfriamento. Então, o leite ele vai lá para a seção de refrigeração já pré-refrigerado, entenderam? Então, é muito interessante essa ideia e essa regeneração, onde permite essa economia de energia. Então, quando a gente tem trocador de calor de forma indireta, é possível fazer esse processo de regeneração. Tá? Então, vamos fazer o circuitinho aqui para vocês entenderem bem. Ó. Então, aqui entra o leite cru refrigerado, ele troca calor aqui com o leite que está saindo, e aí ele foi pré-aquecido. E aí ele vai lá para a seção de aquecimento, onde ele é realmente aquecido, né? Ele chega lá a 72 graus. E aí ele
sai da seção de aquecimento, onde ele trocou calor com a água quente, e vai passar de novo pela seção de regeneração. E aí ele troca calor com o leite que está entrando e vai ser pré-resfriado. Esse leite pré-resfriado, enfim, vai então para a seção de resfriamento, onde ele troca calor aí com água refrigerada e sai daqui ele sai daqui refrigerado com uma temperatura em torno de 4 graus, tá? Então, é assim que funciona o processo de regeneração, ok? Bom, outro detalhe que tem aí na Instrução Normativa 62 é a permissão de alguns laticínios de pequeno porte fazer a pasteurização de forma lenta, tá? Então, por exemplo, um laticínio que produz uma quantidade pequena de leite pasteurizado, ele não precisa necessariamente adquirir um equipamento, né, um pasteurizador a placas, um equipamento mais caro. Ele pode fazer essa pasteurização de forma lenta em um tacho encamisado, por exemplo, que é um equipamento bem mais barato. Então, a gente tem essas duas separações aí, de acordo com a legislação. A gente tem a pasteurização rápida, né, que a gente chama de High Temperature Short Time, HTST, ou seja, alta temperatura por um curto período de tempo, 72, 75 graus, de 15 a 20 segundos. E a pasteurização lenta, que é LTLT, Low Temperature Long Time, ou seja, baixa temperatura por um período mais longo, né? Sempre respeitando aí o binômio tempo-temperatura, 63 graus por 30 minutos. Então, o laticínio pode optar por fazer a pasteurização rápida ou a pasteurização lenta, ok? Claro que um laticínio de grande porte não tem como fazer a lenta, né? O processo é muito devagar, o processo é embatelada, né? A gente coloca o leite, pasteuriza, retira, coloca de novo e já na pasteurização rápida, onde eu tenho o trocador de placas, a pasteurização é feita de forma contínua. Então, para grande escala, precisa obrigatoriamente, obviamente, ser pasteurização rápida, ok? E aí o leite, ele passa ou não por homogeneização. Por que ou não? Porque no caso de leite pasteurizado, a legislação não obriga a fazer esse processo de homogeneização. Então, fica a critério do laticínio, né? Mas como a gente viu lá na aula de lipídios, é extremamente importante homogeneizar para quê? Para que eu não tenha aquela separação, né? Aquela desestabilização da emulsão, a separação da gordura. Então, no caso da homogeneização, ela é opcional, tá? Eu, inclusive, coloquei aqui a referência da antiga instrução normativa, porque na atual instrução normativa não fala nada sobre isso, tá? Mas, de acordo com a instrução normativa 62, essa homogeneização, ela é opcional. E aí, se acontecer, se o laticínio optar por fazer essa homogeneização, ele tem que colocar no rótulo que aquele leite foi homogeneizado, né? O que traz para a gente um produto de muito melhor qualidade. É muito diferente você pegar um leite pasteurizado que passou por homogeneização e aquele que não passou. O que não passou, a gente vê claramente ali a gordura separada, né? E depois ele vai para o envase, que é em circuito fechado, no menor tempo possível e sob condições que minimizem as contaminações, né? Porque a partir dele ele não vai passar por mais nenhum tratamento térmico. Então, se acontecer uma contaminação no momento de envasar, já era, né? Eu perdi tudo que eu fiz ali atrás. E depois ele é armazenado na própria indústria, né? Ó, após a pasteurização, isso de acordo com a legislação atual, ele tem que ser mantido a 4 graus, né? Então, ó, após a pasteurização, ele é refrigerado a 4 graus, ele é estocado no próprio laticínio aí a 4 graus, e lá para o consumo, ele permite, eu tampei aqui o vídeo, mas ele permite, a legislação permite que ele fique até 7 graus. Tá? Então, lá no comércio, lá na comercialização, ele tem que ficar armazenado a no máximo 7 graus, ok? Bom, e como que a gente controla o processo de leite pasteurizado? Lá na aula de enzimas, eu falei para vocês da importância da fosfatase e da peroxidase, né?
que são enzimas presentes naturalmente no leite, elas não fazem mal para o leite, mas a gente observa se ela está ativa ou inativa para a gente controlar o processo de pasteurização. A fosfatase, ela é inativada a uma temperatura ligeiramente inferior à temperatura de pasteurização, em torno de 71 graus. Então, quando a gente termina de pasteurizar o leite, a gente faz a análise de fosfatase para ver se ela está inativa, porque se ela não estiver inativa, significa que meu leite, minha pasteurização não atingiu a temperatura que eu precisava, meu leite não atingiu a temperatura de 72 graus. Já a peroxidase, ela é inativada em uma temperatura em torno de 80 graus. Então, essa peroxidase, ela tem que estar ativa, né, no caso do leite pasteurizado, e a fosfatase inativa. Se a peroxidase estiver positiva, se ela estiver negativa, ou seja, inativada, significa que meu leite foi superaquecido, né? E para um leite pasteurizado, ele não pode passar por um processo de superaquecimento, ok? Não é permitido nenhuma adição, nem aditivos, nem coadjuvantes, ou seja, o leite pasteurizado, ele é só leite, tá? Não tem adição de nenhum outro ingrediente. Podem olhar aí no rótulo, toda indústria de alimentos é obrigada a colocar no rótulo tudo que ela colocou no produto. Então, podem olhar no rótulo aí do leite pasteurizado que o único ingrediente que vai ter lá é leite. Tá? O único ingrediente do leite pasteurizado é leite. Não é permitida a adição de nenhum outro ingrediente, nenhum outro aditivo, nenhum outro coadjuvante. Esses aqui são os valores, os requisitos físico-químicos que um leite pasteurizado tem que ter, tá? De acordo com a legislação de 2018. A gordura segue aqueles valores que eu falei para vocês, mínimo 3 no caso do integral, 0,6 a 2,9 no semidesnatado, máximo 0,5 no desnatado, tá? Eu vou deixar aí essa tabelinha, e tem ela na legislação, então não vou falar tudo para a gente não perder muito tempo, que hoje a aula está grande, já deu aí 30 minutos. Então, isso aqui está disponível, tá? Na legislação, coloquei a referência para vocês, que caso vocês queiram aprofundar e ver com mais detalhe. Com relação aos requisitos microbiológicos, houve aí uma grande mudança da última instrução normativa para essa de 2018, né? Onde lá a gente tinha a coliformes, salmonella, listéria, e aqui não, aqui eles colocaram todos no grupo das enterobactérias, onde estão incluídas essas outras, né? E aí o máximo que pode ter é 5 UFC, unidade formadora de colônia, por ml dessas enterobactérias, tá? Então eles resumiram aí tudo em um grande grupo. Gente, com leite pasteurizado tudo ok? Aí a gente passa então agora para o nosso segundo produto da aula de hoje, que é o leite pasteurizado tipo A, tá? O leite pasteurizado tipo A, eu também coloquei aí diferentes embalagens, né? Ele pode vir no saquinho, pode vir na garrafinha. O leite pasteurizado tipo A é aquele leite que ele foi envasado na própria propriedade rural, tá? Então, ele é produzido e envasado, ele já sai da propriedade rural já com a embalagem. Então, é um leite com uma qualidade microbiológica, né? Sensorial muito superior, porque ele é envasado muito rápido, ele é processado muito rápido. E as exigências da legislação é que ele tenha uma carga microbiana aí menor, tá? Tanto de bactérias totais quanto de CCS. Então, olha, é produzido, beneficiado e envasado em estabelecimentos denominados granja leiteira, tá? Então, como eu falei para vocês, ele é um leite que a legislação exige dele, né, parâmetros microbiológicos bem inferiores. Então, a contagem padrão ele pode ter no máximo 10.000 UFC por ml e a contagem de células somáticas no máximo 400.000 células somáticas por ml. Então, é bem mais exigente, né, com relação ao leite pasteurizado. Então, tipo A realmente é um leite com uma qualidade bem superior ao leite pasteurizado. No caso do pasteurizado tipo A, é obrigatória a homogeneização, né? Que, claro, isso garante um leite de qualidade bem superior, tá? O processo de homogeneização, ele melhora muito sensorialmente o produto. E com relação aí ao mercado, o leite tipo A, né, com relação à produção, ele tem aumentado, né? Diferente ali do leite pasteurizado, onde a gente tem uma redução,
o tipo A tem aumentado a produção aí no decorrer dos anos. Esse gráfico ele mostra onde que é feita a produção do leite tipo A. Então a gente consegue ver aí, ó, que no estado de São Paulo é onde a gente tem a maior produção do tipo A. 92% da produção do leite tipo A está no estado de São Paulo. Apenas 3% em Minas, né? Apesar de Minas ser disparado na frente o maior produtor de leite do Brasil. Aqui a produção de tipo A ainda não firmou, né? A gente ainda não tem um grande número de produção de leite tipo A, mas eu acredito que é uma tendência, o consumidor ele está procurando por qualidade cada vez mais, e 4% da produção no estado do Paraná, tá? Então ainda é muito concentrado no estado de São Paulo. Então a gente chega no. Eu não vou falar de todas as etapas, porque as outras etapas do leite pasteurizado tipo A, elas seguem as mesmas etapas do pasteurizado, ok? Então a gente chega no nosso terceiro e último produto aí da aula de hoje, que é o leite UHT, tá? Que também pode ser, não, a gente, o leite de caixinha, né? A gente tem a mania de colocar o nome do produto com relação à embalagem que ele tá. E nem sempre, né? O leite UHT é um leite que sofreu um ultratratamento térmico. Ele pode estar armazenado em qualquer tipo de embalagem, desde que essa embalagem seja asséptica, né? Pode ser caixinha, pode ser garrafinha, né? Tanto faz. O leite, igual a gente fala, leite saquinho para pasteurizado, leite caixinha para o HT, de forma errônea, né? Bom, essa definição gigantesca aqui, ela está lá na Portaria 370 de 1997, onde ela fala que leite UHT, ultra alta temperatura, né, UAT, é o leite homogeneizado que foi submetido durante 2 a 4 segundos a uma temperatura entre 130 e 150 graus, mediante um processo térmico de fluxo contínuo, imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 32 graus e envasado sob condições assépticas em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas, tá? Então, essa é a definição de acordo com a legislação para leite UHT ou UAT, tá? Esse aqui é o fluxograma de processo do leite UHT. Claro, gente, assim como o leite pasteurizado, ele varia muito de indústria para indústria. Isso aqui é um fluxograma básico, tá? Mas ele pode variar de acordo com a indústria. Por exemplo, no pasteurizado, ele pode ter homogeneização ou não. Aqui vocês vão ver que a gente tem o aquecimento de forma direta ou indireta. Então, a gente tem aqui algumas mudanças no fluxo de acordo com a opção que a indústria quer, tá bom? Então, tem o leite cru refrigerado, ele é pré-aquecido, sofre um processo de padronização, aquecimento. Esse aquecimento ele precisa ficar um tempo de retenção de 2 a 4 segundos, resfriamento, homogeneização, né? Resfriamento novamente, envase asséptico e armazenamento. Então, a gente vai falar de cada uma das etapas. Claro que aquelas que eu já falei lá no pasteurizado, como são parecidas, eu não vou repetir. Então, aí, a padronização, assim como no leite pasteurizado, ele é dividido em integral, semidesnatado e desnatado, segue a mesma classificação do pasteurizado e do tipo A. Com relação ao aquecimento, esse aquecimento ele pode acontecer de forma indireta ou de forma direta, tá? O que é isso? O processo de aquecimento do leite UHT ele pode acontecer por duas vias, ou o processo ser indireto ou o processo direto. E como o próprio nome diz, né, o processo indireto é aquele onde eu não tenho contato direto entre o meio de aquecimento e o meu produto, no caso o leite. Então, eu utilizo equipamentos onde eu vou ter uma troca indireta, igual ali no leite pasteurizado que eu mostrei para vocês. O meio de aquecimento ele vai aquecer a placa e a placa é que vai transferir calor para o leite, ok? Então, no caso do indireto, os dois equipamentos mais utilizados são trocadores de calor à placa, que é aquele exemplo que eu mostrei para vocês no pasteurizado, e o trocador de calor tubular, tá? E no processo direto, né, como o próprio nome diz, é o processo direto, eu tenho contato direto entre o meio de aquecimento e o meu leite, tá? Então, eu vou ter um contato
Eu vou ter a junção ali de leite com o vapor. Como que acontece essa junção? Eu posso ter o leite em um tanque e eu faço um processo de injeção de vapor, tá? Ou o leite ele passa por uma tubulação e eu vou ter o processo de injeção de vapor. E aí a gente chama de processo direto por injeção de vapor. Ou eu tenho o contrário, né? Eu tenho um vapor num tanque e aí eu injeto o leite nesse tanque cheio de vapor. E aí eu tenho um processo de infusão de vapor, tá? Então, ou seja, direto eu tenho contato direto entre produto e meio de aquecimento. Indireto eu tenho contato indireto, tá? O próprio nome já diz. Bom, aqui eu trouxe para vocês uma planta de leite UHT da Tetra Pak, tá? Que é do site da Tetra Pak, onde mostra o processo de aquecimento direto, tá? Eu acho que fica mais fácil eu mostrar a partir daqui. E eu acho interessante essa planta que ela usa para pré-aquecimento, ela usa o processo indireto, que é aqui o trocador de calor a placas. Então, eu acho interessante essa planta que a gente vai conseguir ver nessa mesma planta o processo indireto e o processo direto, ok? Então, vamos lá. O leite, ele entra aqui, né? Então, esse aqui é o tanque, onde fica o leite até o momento dele ser processado. Então, essa linha azul é a linha que o leite segue, tá? Então, o leite, ele entra. Primeiro, ele é pré-aquecido em um trocador de calor a placas, ou seja, processo indireto, né? Eu não estou trocando calor direto com vapor. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, vermelhinho o vapor. Então, estou trocando um calor de forma indireta. Esse vapor, ele aqueceu a placa, que consequentemente vai aquecer meu leite. Então, ele é pré-aquecido em torno de 80 graus, tá? E aí, ele é bombeado para essa seção aqui, onde eu vou ter um processo de injeção direta de vapor. Então, na tubulação, eu tenho aqui uma cabeça injetora de vapor. Aqui o vermelhinho, o vapor entrando e o vapor sendo injetado no leite. E aí ele fica aqui retido, né, para que tenha ali os 2 a 4 segundos de aquecimento e segue então para uma câmara de expansão, né, a vácuo. Bom, para que serve essa câmara de expansão a vácuo? O que aconteceu ali? Eu tive um processo de injeção de vapor, certo? E a hora que esse vapor entra em contato com o leite, ele condensa, ou seja, ele vira água. Então, ou seja, ali eu tenho leite misturado com água. Eu preciso remover essa água que foi injetada no meu produto para aquecer o meu produto. Então, eu preciso remover essa água e eu também preciso resfriar rapidamente o meu produto. Ele não pode ficar a 130, 150 graus por muito tempo. Eu preciso que essa temperatura fique ali no máximo de 2 a 4 segundos. Então, esse leite, a gente precisa de duas coisas ao mesmo tempo e de forma muito rápida: resfriar e remover a água. Então, a gente utiliza esse tanque de expansão a vácuo, né? Onde, devido à baixa pressão, eu consigo remover a água, tá? Junto com essa água, acaba indo alguns voláteis que, às vezes, é até uma qualidade, porque ele retira, são voláteis que dão um sabor desagradável no leite, né? Por isso que muita gente fala, o leite UHT, tem gente que só gosta de tomar se for o leite UHT, né? Porque ele tem um gosto mais leve, mais suave, justamente por causa dessa volatilização de alguns compostos que são removidos aí junto com a água. E aí também ele é resfriado, tá? E aí eles conseguem ver, de acordo com a temperatura que ele saiu aqui da injeção de vapor, ele tem que sair com a mesma temperatura dessa câmara para garantir que toda a água foi removida, ok? E aí ele sai do tanque de expansão e é bombeado então para o homogeneizador. Lembra que a gente falou do homogeneizador? Que ele vai quebrar os glóbulos de gordura para que eu tenha uma estabilidade da minha emulsão. E no caso do leite UHT é extremamente importante, porque é um produto que tem uma longa vida de prateleira, né? Então ele passa aí pelo processo de homogeneização. E depois ele é resfriado novamente a uma temperatura de 32 graus. Então ali na câmara de expansão ele passa por um pré-resfriamento e depois ele é resfriado a 32 graus, depois que passa pela homogeneização. E aqui, gente, olha que interessante,
produto com produto. O que está acontecendo aqui? Processo de regeneração, né? O produto que está entrando está trocando calor com o produto que está saindo do processo. Então, é aquele mesmo processo de regeneração que a gente falou lá na pasteurização. Essa é uma grande vantagem do sistema indireto. Eu consigo fazer regeneração de forma muito eficiente aqui. E aí ele segue, então, para o tanque asséptico, né? E depois o invase asséptico, ok? Tranquilo? Deu para entender o sisteminha aí de OHT? Como eu falei para vocês, essa planta, ela pode variar dependendo da indústria, tá? Se a indústria não quiser usar o tratamento direto, tranquilo, ela usa só o indireto, então não tem problema nenhum, ok? Então isso depende, isso aqui é um geral para eu explicar para vocês, mas depende muito de cada indústria. Aqui é só uma imagem para mostrar para vocês o equipamento onde acontece o processo de invase, é muito rápido, tá, gente? Essas embalagens cartonadas, elas são feitas ali no momento, elas vêm em grandes bobinas e aí elas são moldadas no próprio equipamento ali de invase, tá? Um processo muito rápido, muito automatizado e totalmente asséptico, ok? Aqui essa tabelinha, ela mostra a diferença entre o HT direto e indireto. Então, por exemplo, retenção no pré-aquecimento no sistema direto não é usado, no sistema indireto sim, né? Eu preciso ter uma retenção ali para ele atingir a temperatura adequada. No homogeneizador, ele sempre acontece após a esterilização e no sistema indireto ela pode ser antes ou após a esterilização. A velocidade de aquecimento no direto é muito maior, né? 100.000 a 120.000 calorias por hora, e no indireto de 3.000 a 4.000 calorias por hora. Incrustação e queima do produto é mínima no direto e alta no indireto. Tempo de corrida até necessidade de lavagem longo e no sistema indireto curto. Regeneração de calor no direto é menor, né? Porque não tem aquela troca ali entre os produtos, e já no sistema indireto a gente consegue até 90%. A qualidade do vapor é muito importante no direto, porque ele entra em contato direto com o meu produto, então tem que ser um vapor potável. E no caso do indireto não é importante, porque a troca de calor é indireta. A necessidade de água no direto é grande, muita, tá? E no indireto, pouca necessidade de água. Então, aí a empresa vai analisar os prós e os contras, né? E ver o que é mais viável, né, para o laticínio. No caso do leite OHT, eu também controlo o processo de pasteurização a partir das enzimas, né? Como eu falei para vocês no pasteurizado. Só que aqui a fosfatase tem que ser negativa e a peroxidase também tem que ser negativa, né? Porque eu tive sim um ultra alto aquecimento. Então as duas enzimas têm que ser inativadas, né? Então os dois têm que estar negativos. Para comprovar a esterilidade, basta incubar durante 14 dias a 31 graus e 7 dias a 55 graus e fazer então a contagem de mesófilos e termófilos. Não pode crescer nada, né? Porque é um produto considerado comercialmente estéril. Então, nenhum micro-organismo pode crescer aí nessas condições. Aqui são os requisitos, tá? Que a legislação exige do leite OHT com relação à gordura, acidez, estabilidade e extrato seco desengordurado. No caso do leite OHT, gente, a legislação ela permite a adição de alguns aditivos ou coadjuvantes, tá? Que são os fosfatos. Então, é permitida a quantidade de 0,1% de citrato de sódio, monofosfato de sódio, disfosfato de sódio, trifosfato de sódio, tá? Em conjunto ou individual, no máximo 0,1%. Para que isso? Né? Não é para conservar. Eu vou conservar o leite HT por causa da temperatura que eu usei, né? A temperatura é que vai destruir os micro-organismos. Essa adição é para estabilizar as proteínas, tá? Lá na aula de proteína a gente falou sobre isso. Então, isso aí é para estabilizar a proteína, não é para conservar. Muita gente fala, o leite HT ele é cheio de conservante. Não, na verdade, ele não é cheio de conservante. O que conserva é a alta temperatura, tá? O leite, o HT, de acordo com a portaria 31 de 1998, ele pode ser enriquecido, tá? Então, a gente encontra aí no mercado fontes de fibra, fontes de ferro,
Então, por exemplo, o leite que não é um produto rico em ferro, a gente pode adicionar esse mineral para que o leite seja também rico em ferro, né? Então, essa portaria ela permite a fortificação ou o enriquecimento de produtos de leite UHT. Bom, como o leite UHT ele passa por um processo térmico com uma temperatura alta, porém com um tempo muito curto, tá? As perdas nutricionais são muito pequenas. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem uma perda de 10% de tiamina, ácido ascórbico 25%. Então, as perdas giram em torno de 10% ou 0%. Então, a quantidade de nutrientes que a gente perde no processo UHT é muito pequeno devido ao tempo muito curto de retenção. Durante o armazenamento do leite UHT, ele pode sofrer alguns processos de deterioração do sabor devido às famosas bactérias psicrotróficas. Essas bactérias, elas produzem lipases e proteases que são termorresistentes ao tratamento ultra alta temperatura, tá? Então, eles são resistentes ao tratamento UHT. Então, essas bactérias psicrotróficas que vêm lá do leite cru, né, qualidade lá do leite cru, elas podem ocasionar problemas no leite UHT durante a vida de prateleira dele, tá? O que essas enzimas fazem? As proteases, elas vão, né, elas atacam diretamente a beta e a kappa caseína, né, como o próprio nome diz, as proteases, elas vão atacar as proteínas. E as lipases, elas vão atacar os lipídios, né? No caso do leite, como 98% são formados por triglicerídeos, eles atacam esses triglicerídeos, quebrando e liberando ácidos graxos livres, que dá aquele sabor de ranço. Então, o leite, o UHT, produzido com leite cru de má qualidade, ou seja, que tem uma alta contagem de psicotróficos, ele pode apresentar sabores indesejáveis. Ok? E aí, gente, essas proteases, além de causar um sabor desagradável, assim como as lipases, as proteases ela ainda tem um agravante maior, que é o de causar gelificação no leite UHT. Como ele tem ali uma estendida vida de prateleira, dá tempo dela gelificar, né? Dá tempo dela ir gelificando as proteínas ali presentes. Aqui eu coloquei o exemplo aqui para vocês, um leite UHT aberto, né? Com a gelificação. Aqui um leite normal, um leite gelificado, tá? Essa gelificação, ela não faz mal nenhum, tá? Esse gel que forma aí não faz mal nenhum para a saúde. É uma proteína gelificada, tipo um queijo ali, né? Só que sensorialmente falando, para o consumidor é muito desagradável. Então, essa gelificação é um grande problema enfrentado por todas as indústrias de leite UHT hoje no Brasil, tá? O que acontece? Vários fatores estão relacionados com essa gelificação, tá? Existem fatores fisicoquímicos, existem fatores bioquímicos, vários fatores podem ocasionar essa gelificação. Eu vou explicar aqui para vocês um deles, que é o mais comum, tá? Então, aqui ó, a gente consegue ver uma caseína, deixa eu riscar aqui para vocês, deixa eu marcar. Então, aqui a gente consegue ver ó, uma caseína, né, que está suspensa aí no leite, e as proteínas do soro, que estão ali diluídas na fase aquosa, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a beta-lactoglobulina, né, em equilíbrio ali com as caseínas. Não estão ligadas umas com as outras. Aí, quando a gente tem um aquecimento desse leite, o que acontece? Acontece a desnaturação dessas proteínas do soro. Uma vez que elas desnaturam, elas ligam na caseína, tá? Por pontos de sulfeto e formam um grande complexo, né? Que a gente chama de complexo beta-lactoglobulina e caseína, e kappa-caseína, tá? Então, acontece essa junção ali das proteínas do soro com as caseínas. Bom, até aí tudo bem, até aí a gente não tem nenhum problema sensorial. O que acontece no decorrer da vida de prateleira é um processo de hidrólise, de quebra. E aí, uma vez que a gente tem essa quebra, é liberado, né? São liberados esse complexo aí, beta e kappa,
e formam essas ligações cruzadas, formando um grande gel, né? Então, o que a gente vê ali no leite HT é a formação desse gel, né? Dessas ligações cruzadas aqui, formando um gel que causa esse aspecto, né, gelatinoso no leite HT, que não é o esperado. A gente quer um leite fluido, né? A gente quer um leite sem nenhuma separação. E por causa dessa junção aí da proteína do soro com as caseínas, a gente tem a formação desse gel, ok? Aqui na UFA a gente tem alguns trabalhos a respeito desse processo de gelificação, né? Esse trabalho aí foi um trabalho feito em parceria com a CEMIL, uma empresa que nos apoia muito aqui em Patos, né? Com relação às nossas pesquisas. E esse mês saiu aí a publicação de um capítulo de livro sobre esse assunto. Para ter acesso é só clicar nesse QR Code aqui, tá? E aí vocês já conseguem acessar o capítulo de livro sobre esse assunto. O que a gente observou nesse trabalho, gente? Foi bem interessante. Claro, a gente viu, né, um aumento, né, o que era esperado, um aumento aqui do índice proteolítico. O que foi interessante, o que foi o diferente que a gente notou nesse trabalho? Que o leite desnatado, ele apresentou um índice proteolítico maior do que o integral no final da vida de prateleira. Aqui a gente analisou com 0 dias e aqui no final, né, com 120 dias. E o leite desnatado apresentou uma gelificação maior, tá? Provavelmente, o que a gente chegou à conclusão, né, estudando, vendo outros trabalhos, a gordura ela exerce um efeito protetor nessas proteínas, e aí esse efeito protetor impede que as proteases degradem esse complexo, né, entre proteínas do soro e caseína. Então, provavelmente é isso que aconteceu, e a gente chegou a essa conclusão, tá? A gente analisou o índice proteolítico a partir da quantificação do ácido ciálico, né? Que é uma porção que solta ali junto com o glicomacropeptídeo. Então, a gente quantificou esse ácido ciálico e indiretamente mediu, então, o índice proteolítico, tá? Quem tiver interesse sobre esse assunto, quiser saber mais sobre isso, pode entrar em contato comigo. Tem aí o link para acessar o capítulo, tá? Então, estou à disposição aí para o que vocês precisarem. Aqui estão as referências que eu utilizei para montar a apresentação. E muito, 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 muito obrigada, galera!